Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal TCI Experimental. E para quem não me conhece, sou Dilcleia. E hoje nós teremos aqui conosco uma pessoa muito especial, que para mim é uma grande honra recebê-lo aqui novamente no nosso canal. E que é Paulo Iannuzzi, já trago ele aqui com a gente. Mas gostaria de falar um pouquinho de Paulo Iannuzzi. Paulo Iannuzzi, ele é fundador e primaz da Escola de Mistérios Pilares de Hermes. Também professor e consultor de astronomia, ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas. A ênfase é no Egito Antigo. Também, além do Egito Antigo, as ciências ocultas, Cabalá, o hermetismo, geometria sagrada, expansão da consciência e também melhoria, né? No caso do nosso conhecimento. Então, vou trazer aqui para vocês Paulo Iannuzzi. Olá, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Da outra vez, Paulo falou brilhantemente sobre reencarnação. Hoje eu peguei um tema novo para o Paulo, porque Paulo é palestrista nacional e internacional em várias e diversas áreas, muito chamado para lives também sobre ufologia, devido a seu grande conhecimento e experiência. No entanto, eu joguei um desafio para o Paulo hoje, né? Eu falei, Paulo, você falaria para nós Deus ou deuses? Então, Paulo, vai ser com você. Vou dar o nosso boa noite, vou dar um oizinho para o pessoal também, depois vou te passar completamente a palavra. Boa noite, realmente é um tema. Quem sou eu para falar de Deus? A querida Dilcleia é muito amiga. Mas, independente de qualquer coisa, mais uma vez, querida, obrigado pelo convite, pelo gentil e carinhoso convite. É um prazer estar aqui mais uma vez em seu canal e, principalmente, a vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, prestigiando esse trabalho. Meu boa noite, meu muito obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Ok. Eu vou dar um oizinho bem rapidinho aqui para o pessoal, Paulo, daí eu saio de tela e deixo com você, como você disse, muito amiga. Mas, vamos lá. Olha só, nós temos hoje, como nossa moderadora, a Jaqueline, do Dei a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. As outras meninas, elas estavam com um compromisso inadiável já anterior, então não puderam vir, mas a Jaqueline com certeza vai dar conta aqui do recado. Então, dá boa noite também para o Jared, para a Márcia de São Paulo, nossa amiga, para a Nice, que ela é uma super fã sua, Iannuzzi, né? Ela é uma super fã sua, a Jaque está aqui. Então, vamos começar com quem está aqui. Depois, naturalmente, as pessoas vão chegando e após a live, que nem sempre assistem muito em tempo real, depois acompanham. Então, vou deixar aqui com você agora, Iannuzzi. Fique à vontade e nos presenteie, né, como sempre, com suas palavras, com seu conhecimento. Vou sair de tela, deixar contigo. Muito obrigado mais uma vez, Dilcleia. Boa noite a todos. E minhas congratulações a todos vocês que estão aí, a todos citados. A Jaqueline deu a dica, que eu tive o prazer de participar de uma live dela, convite dela. Enfim, é muito bom a presença de vocês. Muito obrigado. Bom, o tema que foi escolhido para que eu abordasse, né, realmente é um tema polêmico, porque é como amor. Para mim, de amor não se fala, amor se pratica. E é uma das formas
de você chegar a Deus, praticando e experimentando o amor. Tá? E de Deus não se fala, Deus se sente, o que é o objeto da sua fé, independente do nome que você dê, Deus, Pai, Criador, Pai e Mãe, o Eterno, não importa. Dentro de tudo que a gente observa, não só em termos de conhecimento, mas especialmente de autoconhecimento, dentro de um processo transmilenar que atravessa os séculos e que passa justamente por seres, pessoas, iniciadas, seres despertos, iluminados, realmente despertos, porque, como eu tenho dito, não somente eu, despertar e acordar tem uma distância bem grande. Despertar é algo muito sublime, muito interior. É a unicidade com o seu Atman, com o seu não dual. É algo para um Paramahansa Yogananda, quem não conhece, nunca ouviu falar, vale a pena pesquisar, para um Sai Baba, para um Chico Xavier, para seres assim. E a grande maioria, para não dizer quase todos, que estão nesse processo, estão, em verdade, acordando, não despertando. E o acordar vai te levar, invariavelmente, ao despertar. E o despertar é o encontro justamente com a sua verdadeira natureza, com o seu íntimo, com o divino dentro de você, que é o divino que está em tudo. Tanto que, pelos princípios herméticos, principalmente constante nos 42 livros de Thoth, relativos a Hermes Trismegistus, onde encontramos no Caibalion, na Tábua de Esmeralda e no Corpus Hermético, este último já uma compilação justamente dos tratados egípcios antigos pelos gregos, que vieram muito tempo depois, né? E que são uma constante, a base de tudo que existe no mundo inteiro em termos filosóficos, científicos, artísticos, voltados para a espiritualidade, especialmente religiosos. Cada um à sua forma, de acordo com a sua cultura, o seu tempo e grau civilizatório no mundo inteiro, antigo e no presente. Esses princípios herméticos estão justamente influenciando e determinando a base disso tudo, com as suas variáveis, através dos tempos. Tá? Então, por esses próprios princípios, a nível mundial, nós temos, simplificando o processo, o tudo e o todo. O tudo como o elemento da criação, como a própria criação em si. Não criação, porque você não pode criar nada do nada, e sim uma criação que é um desmembramento do absoluto. O absoluto, que ele é único, é o número 1, e dentro da numerologia cabalista, por exemplo, e do sentido verdadeiro dos números, não dos algarismos, mas dos números, o número 1 representa o absoluto, o único, o inefável, o incognoscível, aquele que realmente não tem nome e cujo princípio, que pode ser um nome, é impronunciável. Então, o termo Deus ou outros termos ainda são muito limitados para aquilo que é onipresente e sem limite algum. E o grande mistério que está em tudo, está em todos, e nós fazemos parte como o tudo, como a criação, a partir como um espelho do Criador. Existe uma máxima hermética e também cabalista que diz que o Criador contempla a si mesmo
E esse é o sentido da existência. Ou seja, o Criador contemplar a si mesmo como a figura hermética do divino, sendo representado por um aspecto humano. E isso é apenas uma representação didática de iconografia simbólica, postando seus braços de uma forma a refletir num lago, formando uma estrela de 6 pontas. Ou seja, o absoluto e o seu reflexo, que somos nós, somos a criação. Ou seja, o tudo dentro do todo. Das infinitas estrelas, galáxias, multidimensões e multiversos, dentro do que até a nossa expansão de consciência consegue abarcar. Porque, a partir de um determinado ponto, nesse trabalho interno, ao longo de várias vidas, nesse processo de evolução, especialmente a partir do momento que despertamos, não acordamos, despertamos para isso, né? Num caminho sem volta de reencontro com a nossa origem, com o Pai, percebemos que existem elementos que não tem como entendermos a nível intelectivo, e sim entendermos o seu sentido verdadeiramente místico, na verdadeira acepção da palavra místico, né, dentro de nós. Existem experiências espirituais, espiritualistas, dimensionais, que estão além, muito além do simples, sem desprezo algum, muito pelo contrário, do simples processo psicomediúnico, que justamente envolve uma experiência pessoal, mística, que quem somente passou por isso entende perfeitamente na compreensão daquilo que não é entendível, nem muito menos compreendido por aqueles que, mesmo com a mente aberta e aceitando esse processo, e que não, mas que não tenha passado por essa experiência, existe uma dificuldade, obviamente, de interpretar esse processo. Ou melhor, passar na assimilação desse processo, fazer com que aquilo passe a ser da nossa própria natureza, expulsando toxinas, conceitos, preconceitos, elementos de fora para dentro, e de dentro para fora ressurjamos na nossa verdadeira natureza. Então, determinados elementos, eles caem por terra quando nós conseguimos priorizar o que realmente é prioritário em nossas vidas, no sentido do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Quando começamos de forma séria a fazer essa pergunta para nós mesmos, estamos dando o primeiro passo do retorno ao Criador, do retorno ao nosso estado de pureza natural, que é o estado inerente de nossa consciência. Pois nós não somos aquilo que pensamos, não somos aquilo que sentimos. Quando você tem uma euforia, uma alegria, uma felicidade, aquilo não é nosso. Não somos aquilo. Se você tem raiva, ódio, ciúme, inveja, vibrações de alta frequência, vibrações de baixa frequência, respectivamente, tenha certeza que aquilo não é seu. A raiva não é sua. Deste exemplo. Então, como uma verdadeira alquimia, que é a transmutação, e só se transmuta do negativo para o positivo, e quando isso ocorre é definitivo, essa alquimia faz com que, pelo próprio princípio alquímico, nós, com o tempo, nos desfazemos de nossas impurezas adquiridas pela nossa infantilidade evolutiva e retornamos ao nosso estado de luz natural, nesse reencontro com o divino. Seja lá, repetindo, que nome se dê,
justamente isso. Existe um momento em que nos reencontramos e existem vários momentos em que nós nem percebemos a atuação divina em nossas vidas e a oportunidade que é dada a cada segundo, todos os dias, invariavelmente, no sentido de percebermos, assimilarmos e retomarmos um caminho nesse processo, que é o destino do ser humano, o destino da humanidade, nesse reencontro. Pelo embrutecimento no plano físico, pelo embrutecimento pelos nossos veículos de frequência baixa inferiores, pelas decepções da vida, por tudo que acontece de negativo em nossas vidas, que nós permitimos, e muito mais que isso, que nós produzimos ao longo das nossas reencarnações. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Mas acredita na genética. Então, muita coisa que passamos, um ancestral seu criou. E dentro da reencarnação, esse ancestral seu pode ter sido você mesmo. Enfim, como dizem as grandes escolas de mistério transmilenares, que passaram por esses séculos e milênios com todo esse conhecimento, e principalmente o autoconhecimento, e se estão aí até hoje é porque tem um fundamento cósmico bastante embasado, bastante sólido e forte, senão não teriam durado esses conhecimentos, a verdade, nesse tempo todo. Aí também me perguntam, mas cada um não tem a sua verdade, eu enxergo a coisa de um jeito, o outro enxerga de um jeito, cada um tem a sua verdade. Não. A verdade e determinados conhecimentos não são cabíveis de interpretação. A interpretação se dá pelo não entendimento e pelo estado, principalmente de forma emocional, desequilibrado. É a emoção que cria karma, principalmente emoção de baixa frequência, negativa, orgulho, ciúme, inveja, raiva, ódio, enfim, posse, egoísmo, são emoções densas que só nos puxam para baixo. Então, dentro desse processo, esse conhecimento, que de tempos em tempos vem mais à tona, alavancam, ajudam a alavancar essa questão evolutiva da compreensão de nós mesmos, do que estamos fazendo aqui, para onde vamos e de onde viemos. Né? Então, como eu estava dizendo, nesta vida ou em outras, você é absoluta e totalmente responsável por tudo aquilo que lhe acontece. Nós somos totalmente e absolutamente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, nós criamos situações, nós nos permitimos a determinadas questões que vão, numa questão simples, estabelecer quem manda e quem é mandado. Você é senhor ou escravo do seu dinheiro? Você é senhor ou escravo da sua vida? Você é senhor ou escravo das situações que ocorrem? Você é senhor ou escravo das oportunidades agarradas ou perdidas? Você é senhor ou escravo de alguém que tem alguma sobreposição em termos de influência em sua vida ou sobre você? Quem e o que é você e o que você faz da sua vida? Por que eu estou citando isso? Porque muita gente esquece da sua própria responsabilidade e responsabiliza ou culpa, que é uma palavra, um termo que deveria ser extirpado do vocabulário, o divino, Deus. Ah, porque Deus permite isso, porque Deus fez isso comigo, porque Deus permite tanta maldade no mundo, porque Deus permite tanta desigualdade no mundo. Deus já fez o que tinha que fazer. Continua a fazer e não parará, não vai parar de fazer, porque Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. Ele deu o livre-arbítrio a nós, que é, em verdade, algo bem limitado, mas existe.
E por sermos os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, somos, consequentemente, responsáveis por nossas escolhas. E, numa roda de samsara, as nossas escolhas vão redundar naquilo que nos acontece. Deus não tem nada com isso. O divino não tem nada com isso. Sua mãe, seu pai, sua família, seja lá quem ou o que for, não tem nada a ver com o que lhe acontece. Então, para de culpar o divino por tudo aquilo que lhe acontece, ou qualquer infelicidade, qualquer desvio da sua verdadeira natureza, ou do que ocorre em sua vida. Deus não tem nada com isso. Ah, porque Deus permite maldade no mundo. Coletivamente, a conta chegou e tem chegado já há muito tempo em virtude do que nós mesmos provocamos. Pensamentos, atos e ações são forças vivas que retornam de acordo com a qualidade vibratória que nós emanamos. Se essa qualidade vibratória está em ressonância com o divino, em ressonância com a lei cósmica, com a lei divina, com a lei do Dharma, maravilha. Maravilha, você sentirá o divino dentro de você. Se não, a consequência é sua, principalmente quando você acha que está desvinculado do divino e pode, de uma forma arrogante e orgulhosa, achar que é dono da situação e que você resolve tudo. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. O simples fato de um ateu, ou seja lá quem for, não desejar para o outro o que não deseja para si mesmo, a gentileza que ele pratica com o outro, com amor, é o que ele pratica para si mesmo e para os seus próximos. Ele está muito mais próximo do cosmos e da divindade do que muita gente, se dizendo religiosa, né, que toma uma comunhão numa missa, vai a uma sinagoga, vai a uma mesquita, vai a uma roça de candomblé, vai a um terreiro, vai a uma mesa kardecista, faz o que tem que fazer e quando sai de lá continua falando mal do vizinho. Não adiantou nada, não cresceu em muita coisa em termos evolutivos pessoais. Né? Ou seja, independente até de religião ou de algum princípio filosófico e até mesmo científico, a questão é o que você oferece de dentro para fora. A questão, mais ainda do que você oferece, é se preparar para receber as benesses divinas. Estar aberto para receber a luz, porque não adianta você doar se você não está aberto para receber. Isso é um detalhe muito importante. Eu não acredito em Deus, sou ateu, mas quando a coisa aperta, muita gente que se diz assim, a primeira palavra é ai meu Deus. Mas independente disso, Deus acredita em você. Deus faz fé em você. Deus está presente em sua vida o tempo todo. Basta que você se permita. Basta que você se abra. Principalmente para as hierarquias. O cosmos tem hierarquias. Deus, o divino, delega poderes. Ele se desmembra, se desmembra, se desmembra, até chegar justamente em seres excelsos que, pelo seu processo evolutivo, chegaram lá. Seus guias, seus mestres, seus protetores, sua egrégora espiritual. Abre caminho para que você chegue ao divino. O universo é hierarquizado, queiram ou não. Existem patamares evolutivos e seres de uma consciência tão elevada, de uma vibração de luz tão alta, cuja alegria é abrir caminho para que você chegue onde eles chegaram e até os ultrapasse. Isso é um processo lento, é um processo que requer dedicação, esforço, perseverança, mas, ao mesmo tempo, um prazer inefável, porque eles habitam um espaço-tempo onde não existe tempo.
E aqui, pela ansiedade, pela pressa, nós limitamos algo que realmente existe até a página 2, que é o tempo. O tempo é mais uma sensação do que um intervalo entre dois eventos, que é o conceito físico oficial de tempo. Então, quando uma pessoa está emanando luz, está conectada com algo superior, está em paz, está com um espírito leve, você pode notar que o tempo passa depressa. Quando a pessoa está preocupada, está aflita, o tempo para ela parece que não passa, ou passa muito devagar. Então, a sensação de tempo tem muito a ver também com o estado de espírito, se ela está conectada com o seu eu superior, com o seu eu divino ou não. E dependendo desse processo, existe uma gradação para esse estado alterado de consciência mais profundo. E nessas hierarquias que nós mencionamos, os antigos, que conheciam isso muito bem, falo dos grandes sábios, dos grandes cientistas, filósofos e sacerdotes, com respeito à compreensão da manifestação variada da divindade, que eram os deuses antigos, e que não são tão antigos. Nós temos hierarquias mesmo que são responsáveis por aspectos cósmicos, são responsáveis por aspectos relativos aos tátuas. Entra a hierarquia angélica, são responsáveis pelas formas, por exemplo, que é o caso dos tronos, hierarquia da terceira esfera ou terceira sefirá da árvore sefirótica cabalística, Biná, tronos responsáveis pelas formas, todas as formas que nós encontramos, desde um plâncton, desde uma bactéria, passando por flores, frutos, árvores, animais, uma nebulosa, uma estrela. Esses senhores das formas, é delegada a eles justamente, perdão, essa questão. Um exemplo que eu estou dando dentro de hierarquia angélica. Existem outras hierarquias, cada uma com uma responsabilidade, cada um com um princípio cósmico que eram entendidos dentro da natureza geral, sideral, e dentro da natureza do planeta, e que isso age também em todos os planetas, porque nós somos como peixes dentro d'água, que não temos a menor noção do que acontece além da superfície. Então, dentro disso, o trânsito é muito grande de elementos, criaturas e hierarquias extrafísicas com vários patamares evolutivos de frequência vibracional. O que nos diferencia e diferencia tudo no universo nesse processo são as frequências vibracionais. Então, em seres de hiperconsciência, como hierarquias angélicas e outros, foram, no passado, traduzidos como deuses. E, para conhecer bem a história do planeta, é interessante mergulhar fundo em algo que, hoje em dia, infelizmente, é tratado como lenda, como folclore, como algo até mesmo exótico, e que não tem nada de exótico, é algo muito sério, que é a mitologia. O estudo real e profundo desses arquétipos, que são considerados os chamados deuses antigos. Arquétipo quer dizer modelo cósmico, ou seja, um processo de egrégora que movimenta conscientemente vibrações, energias dentro dos reinos elementais para que se faça e se mantenha uma determinada estrutura. Desculpe. Para quem lida com isso e lida com energia, tem esse tipo de experiência e sabe muito bem do que eu estou falando quando, por exemplo, você entra numa mata, numa floresta, num lago, numa lagoa, numa cachoeira, no mar, numa montanha, numa estrada, elementos da natureza
os hindus chamam de devas e mahadevas. E muitos desses devas, deva quer dizer divindade ou deuses, deidades, né? Mini-deuses ou pequenos deuses, porque estavam além da compreensão e do poder humano. E assim eram classificados. Outros tantos, criados pelo próprio poder mental coletivo ao longo de séculos, formando uma egrégora. Alguns deuses antigos são fruto de egrégora formada por formas de pensamento. Outros não. Alguns são classificados pelos estudiosos, alguns deles como extraterrestres. Seres que estiveram aqui no passado remoto, que ainda estão, e realmente estão, poucos chegam aqui, a maioria já está aqui há muito tempo. Nós dividimos o planeta com eles já há muito tempo. Naquela época eram vistos como deuses. Por que não? Então, não é tão fácil diferenciar do que era realmente físico e do que é o arquétipo, o modelo que está por trás do funcionamento disso, principalmente na natureza. E voltando a quem lida principalmente com a natureza, sabe que, por exemplo, existem regências de seres comandados por esses, entre aspas, deuses ou arquétipos. Por exemplo, a vibração e a regência espiritual de uma floresta durante o dia é bem diferente da regência durante a noite. Muda. Isso vale para o mar, para o oceano, para os rios, para as cachoeiras, enfim. É um exemplo, dentre tantos outros, que eu estou dando aqui. Tá? E já foi feito um estudo muito importante, interessante, por dois americanos que eu não me lembro o nome, aliás, eu não guardo o nome desses caras, já há alguns anos, sobre os panteões. E como o que está mais ativo hoje, bem ativo, principalmente na cultura afro e no Brasil, com respeito aos orixás, foi feito esse estudo comparativo e chegou-se à conclusão, criando-se uma tese muito bem embasada e que tem realmente uma conexão muito bem fundamentada, de que o que nós entendemos por orixás, hoje no Brasil e na África, em Cuba, eram os deuses antigos de vários panteões de outras civilizações. Só muda o nome, só muda a roupagem, só mudam as características físicas, né? E alguns detalhes locais dentro da mitologia. Então, por exemplo, o que nós aqui no Brasil, no culto da Umbanda e do Candomblé, chamamos de Ogum, no Antigo Egito era Horus. O que nós chamamos de Omulu e Obaluayê era Anubis, no Antigo Egito. Plutão, para os romanos, Hades, para os gregos. E assim por diante. Nós encontramos para o Ogum, para Horus, para Ares, entre os gregos, Marte para os romanos, Thor, entre os nórdicos, na cultura e na mitologia nórdico-germânica, e também celta, o que para os egípcios era Ra, para os celtas, gauleses e bretões era Belenos. Só muda o nome. Inclusive, o símbolo Belenos e o símbolo de Ra, o Sol, foi objeto de culto no final do Império Romano como Solis Invictus, o Sol Invictus. Até já fiz lives sobre isso. Tá? É muito interessante. É uma divindade nórdica, Essu, que tem, além do nome, todas as características do Exu africano, que é o orixá, que é a mesma coisa que o Ganesha, da Índia. Esses são deuses. Tidos como deuses, esses arquétipos, forças
do cosmos, da natureza, que são incompreensíveis. Você conceituar 100% seres dessa natureza não é uma tarefa fácil, mesmo para os entendidos, mesmo no caso para os zeladores de santo de candomblé e dirigentes de Umbanda, por exemplo, no Brasil. Na África, então, que é muito mais profundo e detalhado o processo até hoje, não é uma coisa simples. Vai dizer para um zelador de santo que orixá não existe. Aqui no Brasil, né, que tem uma base bem fundamentada, religiosa, né, que não existe da mesma forma em outros lugares do mundo, né, a compreensão e o trabalho disso é muito intenso. Né? Muita gente tem a sua fé e desdobra a sua fé em outra. Como, por exemplo, de manhã a pessoa assiste uma missa, de tarde ou de noite está lá no terreiro. E isso não tem mal nenhum, porque existe no íntimo essa busca pelo divino e o orixá, ou os deuses, ou os santos da igreja, ou hierarquia dos anjos, ou hierarquia nenhuma, né, que alavancam, ou determinados conhecimentos alavancam, a seu encontro, ou reencontro, melhor dizendo, com o seu eu divino. Né? Isso é muitíssimo importante, ainda mais agora, nesse período que atravessamos de transição de eras, a chamada transição planetária, onde é necessário que você faça o seu centro, independente da sua fé, tá? Que você pensa, a mente que pensa, a mente que sente e a mente que age. Não adianta você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra, porque você não vai chegar a lugar nenhum, por mais que você se dedique a uma fé ou a uma busca. Primeiro é preciso trabalhar a si mesmo para que você possa enxergar além do véu que você normalmente enxerga. E que todos passam por isso. Mas quando você persevera, da mesma forma que você busca o divino te busca o tempo todo. Da mesma forma que você busca o conhecimento está te procurando. Desde que essa busca seja nobre, genuína, verdadeira e com muito amor. E para isso, determinados paradigmas, e chegamos no momento evolutivo planetário de quebrarmos determinados paradigmas, esses paradigmas precisam ser transmutados. Muitos deles, muitas crenças pessoais, principalmente aquelas adquiridas ao longo da nossa vida de fora para dentro, de comprarmos ideias e não nos mantermos por algum motivo naquela ideia, que não nos leva a lugar algum, chegou o momento de rever essas prioridades. De trabalhar com o divino dentro de nós. Tá bom, de novo. Eu não acredito no divino, não acredito em nada disso. Você está sendo, desde que você não faça ao outro o que você não quer que façam com você, isso aí já está de bom tamanho. Né? Se você é sincero nos seus atos, no seu dia a dia, porque espiritualidade, crescimento, acordar para despertar é no dia a dia, é no cotidiano, ato atrás de ato, na sua vida diária, a todo momento há uma oportunidade que o universo te dá, que o divino te dá, que Deus te dá, te oferece, para que você, justamente, expanda a sua consciência, amplie seus horizontes, aumente a sua frequência vibracional. Independente de sua fé, independente de religião, independente de qualquer coisa. Na questão da fé,
Existe a fé cega e a fé consciente. A fé está ligada ao autoconhecimento. Tá? Então, a verdadeira fé está ligada a um processo mental de consciência, no sentido de você ter a coragem de dar o passo para o desconhecido. Porque esse passo nós temos que dar. Ninguém, nenhum mestre, nenhum divino vai dar esse passo por nós, senão não existe evolução, não existe educação nesse processo. Né? E no autodomínio do ser, você aprender a utilizar o negativo a seu favor. Se você reparar bem, são as situações adversas que aparecem em nossas vidas. Nem todas são relacionadas a karma. Inclusive, o termo karma é muito mal entendido aqui no Ocidente. É praticamente bem diferente do que falam por aí. Karma não tem nada a ver com pagar e também não tem nada a ver com resgate. Karma é o equilíbrio. O universo ele tende a se manter em equilíbrio. Quando você tira esse equilíbrio, existe um efeito para a causa. Basicamente, karma é isso. Então não adianta culpar o karma também por determinadas questões. Né? Então você pode observar que no estágio em que nós nos encontramos, no estágio evolutivo que a humanidade ainda está, é o negativo que te impulsiona para cima. Porque enquanto, como eu sempre digo, vai tudo muito bem, obrigado, você não se mexe. Somente um desafio, uma adversidade faz com que você saia da cadeira e tome uma providência. E, como disse Nietzsche, o que não nos mata nos torna mais fortes. Então, os desafios não são necessariamente ligados a questões kármicas ou a questões que nós produzimos. São provas que o divino dá justamente na nossa ânsia de melhorar o nosso processo evolutivo. Pois estamos encarnados, estamos ocupando um veículo tridimensional físico e todo o anseio espiritual é provado no plano físico. Ó, Senhor, eu estou precisando disso, disso, disso. Ah, é? Tá bom, vamos ver se você está preparado para receber. Eu vou te mandar um probleminha, um desafio para você resolver. Se você realmente quer isso, você precisa estar preparado para isso. Então, temos uma máxima que diz: pessoa ou indivíduo pediu amor a Deus. Deus atendeu. Só que ele não deposita na sua conta o amor. Ele coloca em seu caminho pessoas para você cuidar, para você amar. Pessoas problemáticas, vamos dizer assim, para que você tenha paciência, desenvolva o seu aspecto de cuidador, para que possa desenvolver o amor. Amor é ação, é prática. Ó, Senhor, eu peço coragem, eu preciso ter coragem. Deus vai depositar coragem na sua conta? Não vai mesmo. Ele vai colocar um pepino desse tamanho, desafios para você superar, principalmente para você superar o seu medo. Porque coragem não é sair de peito aberto por aí fazendo o que muitos não fazem. Coragem é você estar com um medo enorme e mesmo assim você vencer o medo, com todo o medo do mundo você vai lá e faz. Isso é coragem. É assim que o divino coloca em você situações para que você se desenvolva e aprenda, porque uma vez feito, você não retroage. Você já vai saber agir naquela situação porque você assimilou aquela vibração, aquela energia, já vai fazer parte da tua natureza.
você não precisará futuramente passar pela mesma situação, ou se passar, você já se resolveu internamente. E já sabe resolver aquela situação sem estresse, na paz, na serenidade, na tranquilidade, na ligação com o divino. Como é que você sabe que está ligado com o divino? Quando você está em paz, quando você se sente uno com tudo, quando você está tranquilo, quando não tem agitação, quando a sua mente está serena, como um lago de água plácida que reflete a paisagem. Quando a nossa mente está calma e serena como um lago plácido, aí sim nós refletimos o Criador. Porque o divino nos fala ao silêncio. É até título de um livro da Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, A Voz do Silêncio. Deus nos fala ao silêncio. Enquanto a sua mente estiver agitada e a sua palavra estiver incessante, você não vai conseguir ouvir o que Deus tem para dizer, o que sua intuição tem a lhe dizer, ou qualquer outro elemento espiritual tem a lhe dizer. Então é preciso silêncio, recolhimento, o que os tibetanos chamam de tomada de refúgio, ou que os egípcios falavam, se recolher ao deserto. Já repararam que grandes seres de conexão espiritual, isso acontece geralmente em cavernas, em montanhas ou no deserto? Montanhas numa altitude onde não cresce nada, não tem energia nenhuma para influenciar. Deserto, a mesma coisa. É um reencontro consigo mesmo. Isso é apenas um exemplo, né? Você pode fazer isso dentro da sua casa, você não precisa de templo. Basta disciplina, basta vontade, que é um atributo divino, pois tudo que foi criado foi um ato da vontade de Deus, da vontade divina, do incognoscível, do inefável. Então, por exemplo, no Antigo Egito, o faraó Amenhotep IV, ou Akhenaten, ele colocou o Deus único para fora. Foi precursor disso? Não, claro que não. Ele apenas colocou para fora um princípio relativo a Atom, que é o logos solar para os teosóficos, para os eubióticos, para as ciências ocultas, que está muito além do sol físico. O sol físico é uma representação do logos. Em verdade, não é uma representação, é a manifestação física do logos, é um arremedo do logos. Então, esse arremedo é tido pelos egiptólogos, por exemplo, como o próprio Ra e o próprio Atom, muito longe da verdade. Eles conheciam justamente os cultos solares e muitas civilizações antigas faziam os cultos solares ligados justamente ao logos e à compreensão dos tronos, primeiro, segundo e terceiro trono, primeiro, segundo e terceiro logos, manifestação da Trindade e assim por diante. Atom, como fazendo parte do panteão egípcio dentro das chamadas divindades autocriadas, ou seja, a própria expressão do logos, Atom. Isso sempre foi cultuado no Antigo Egito, principalmente nas primeiras dinastias. O que Akhenaten fez foi reunir todo o material compilado por Thutmose III, que, por sua vez, trouxe de volta os princípios relativos egípcios, ainda na memória egípcia, a partir da Atlântida, nas primeiras dinastias, principalmente as duas primeiras dinastias, de Mehernes e de Djoser, com respeito aos conhecimentos e práticas de Anu, a Heliópolis dos gregos, a Harvard da época, onde Moisés se formou,
séculos e séculos depois do que eu estou falando. E a Renata simplesmente colocou o Deus único para fora dos templos, o que agrediu os sacerdotes que manipulavam o povo pelas hierarquias dos deuses, né? Simplesmente fazendo terror com as oferendas. E como divindade não come, os sacerdotes é que não ficavam gordos, né? Enfim. Então, a religiosidade, em determinados aspectos, em muitas civilizações, foram, e até certo ponto ainda são, objetos de manipulação. Então, os sacerdotes manipulavam o povo pelos arquétipos, pelos deuses, que são os orixás que nós conhecemos segundo a tese que foi apresentada, e que tem muito fundamento, tem muita coerência, pois se observarmos as linhagens de reino mineral, vegetal e animal desses deuses, junto com os orixás, são os mesmos. São as mesmas pedras preciosas e semipreciosas, são as mesmas ervas, as mesmas plantas, são os mesmos animais de culto. Todo dentro de um tronco espiritual nos vários reinos da natureza mineral, vegetal, animal, hominal e supra-hominal, que é o processo evolutivo da mônada, da nossa centelha divina, na experimentação cósmica. Por isso que estamos encarnados aqui, nessa vivência física da quarta ronda planetária, da quinta para a sexta sub-raça da quinta raça raiz, que é o momento evolutivo da nossa raça ariana, da raça Arya, das 7 raças matrizes que devemos cumprir ao nosso nível evolutivo na matéria física tridimensional, né, que é justamente uma experimentação. Muito mais do que qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para experimentar. E essa experimentação é para nos levarmos de acordo, obviamente, com a nossa vontade e o nosso princípio, de volta para a casa de onde saímos. Fazemos parte novamente, como fazemos, só que nos esquecemos disso, pois estamos embrutecidos na matéria e na consciência, desse universo, multiverso, multidimensional, vasto, onde o Criador está aqui, ali, acolá, na sua onipresença, e muito além do que nós imaginamos, e ao mesmo tempo, aqui e agora, dentro de nós. Pois quando você faz uma oração e pede alguma coisa, para Deus aquilo já aconteceu. Deus não obedece, o divino não obedece, hierarquias superiores não obedecem à nossa escala de medição de tempo e à nossa sensação de tempo. Para ele aquilo já foi, já aconteceu, né? Por isso que quando você faz um pedido, uma oração, ou plasma uma situação para você, internamente você precisa considerar aquilo como já feito. Aí sim a conexão divina se estabelece. Bom, acho que já falei demais. Muito obrigado a todos por estarem aqui até agora e estou à disposição para as perguntas, se houverem. Muito obrigado. Seu som está sem som. Assim, acho que voltou, né? Então, Paulo, acredito que não só eu, como os que estão nos acompanhando, ficaram assim, como nós discutimos ali, focados realmente em você, nas suas palavras, no seu conhecimento. Eu até vou abrir para perguntas, mas como uma vez eu participei de uma live e foi aberta perguntas, o pessoal ficou em silêncio. Eu acabei fazendo um comentário. É hora de refletir, é hora de juntar tudo aquilo, sabe? Ficar interior assim, porque realmente, se foi um desafio a questão de eu colocar Deus ou deuses para você
como sempre, e não esperava menos, porque eu o admiro e sei do seu conhecimento, foi simplesmente brilhante. Ó, uma honra, o pessoal está dizendo amém, que aula, gratidão, nós que agradecemos, isso significa fé, show, maravilhosas palavras. Então, em vez de perguntas, são esses feedbacks, né? E como Obrigado. O pessoal é muito gentil. não, realmente você é uma pessoa que a gente tem muito carinho, uma pessoa que realmente estudou, estuda, é preparado e, como diz, né, já está no despertar. Então, a gente tem de acompanhar realmente, aprender com você, porque você vir aqui de maneira tão gentil nos atender, É um né? prazer, é um prazer. Então, igual a Anice diz, né? Não tenho perguntas, ainda estou processando o que o professor falou. E é assim que eu me sinto quando eu assisto as tuas palestras. Eu vou te acompanhando, depois às vezes revejo, penso, eu tento repassar, né? Eu tento repassar, assim, tem ali, ó, o Jared, adorei a live, aprendemos muito com o Paulo. Então, Paulo, eu vou deixar assim a Drica também lá, ó. É essa sensação que você deixou nas pessoas, e para nós é assim fantástico. Mel, deixa eu passar lá. Então, vou colocar ali. É difícil encontrar uma pessoa que consegue colocar em palavras tudo o que precisa ser dito. Então, esse é Paulo Iannuzzi. Esse é Paulo Iannuzzi. Drica, fenomenal. Então, Paulo, em lugar de perguntas, nós temos a agradecer imensamente você ter vindo novamente nos atender nessa palestra, foi fantástica. Nós só podemos dizer isso e espero que outras pessoas venham assistir, porque vale muito a pena. Marta também disse a mesma coisa. Olha lá, se você quiser, ó, professor Paulo é ímpar, né? Sim, gratidão. Então, Paulo, gratidão. Eu quero que você finalize com aquelas suas palavras que eu já tenho internalizadas, mas eu gosto de ouvi-lo falar. Finalizando aqui para nós, fenomenal, enfim. Venha sempre o professor Paulo. A Jaque também disse gratidão. Conheci você, inclusive, numa live da Jaque, e comecei a segui-lo daí, porque eu sei que são tantos outros assuntos que você discursa com essa mesma genialidade, com essa mesma... Enfim, eu posso jogar confetes quantos forem que você merece. Por gentileza. Sempre exagerada, mas muito obrigado. Sempre que você me chamar, virei aqui com prazer, com muita satisfação. Você e com todos vocês que estão aí. Tá? Eu que agradeço, porque o meu trabalho é para vocês. O que me foi imputado em termos de trabalho, não digo missão, porque missão é para um Chico Xavier. Para esta tarefa, sou um tarefeiro para vocês aí, para todos nós, principalmente para mim, porque eu sou o que mais aprendo, né? É com muita satisfação. Só vou dar uma dica, né? Que os templários usavam, a Kabbalah usa, e os iniciados do Oriente, Índia e Tibete, usam também. Utiliza a raiva a seu favor, porque é uma energia fantástica. Ou então, se não conseguir usar a raiva a seu favor, ignore-a. Porque a raiva é você se punir pelos erros dos outros. O outro fica muito bem, obrigado, enquanto você lá fica se lascando. Vale a pena? Não, não vale. Porque se você não perdoa, você está permitindo que aquele outro ocupe um lugar na sua cabeça sem pagar aluguel. Muito obrigado mais uma vez. Pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito. Como diziam os egípcios, está explícito nas estátuas dos faraós sentados, né? Porque não há deserto que nunca se acabe.
Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. Que Deus nos abençoe abundantemente. Namastê e Jai Jai. Namastê. Deixa eu aprender essa palavra, Det-Ha. Como que você fala? Jet. 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 Ha. Quer dizer salve, Ra. Salve. A luz divina. A luz divina. Fantástico. Namastê. Gente, todo mundo pensando, refletindo e aproveitando essas palavras. E até a nossa próxima live. Obrigadíssimo novamente. Nós estamos atravessando um período que é para arregaçar a manga e fazer. É atitude. É atitude, Quem está encarnado tem que ter atitude, senão não sai do lugar. Exatamente isso. Pessoal, até mais. Obrigadão, Paulo. Obrigado a todos que estiveram aqui e aqueles que vão ter a oportunidade, né, de acompanhar essa live, mesmo que nesse momento não puderam, serão todos bem-vindos. Até mais.